Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava. Eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. O filho nada irá me impedir de te amar. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar. Olá, boa noite, graça e paz. Que alegria, estamos aqui em mais um Cá Entre Nós, um papo para mulheres. Como nós já dissemos em outras edições, um papo para toda a família, né? Então pode chamar o marido, pode chamar os filhos, pode chamar a mãe, a avó, a irmã, pode chamar todo mundo aí, porque essa noite vai ser muito especial. Um bate-papo com uma amiga que mora no meu coração, que já tivemos a oportunidade de caminhar juntas, né? Literalmente juntas, para servir ao Senhor. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Cá Entre Nós a Cris, Maria Cristina Mendes de Carvalho Nani. Eita, a nossa Cris. Cris, boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada, Dri. Que alegria, que bênção poder participar desse bate-papo. Estou muito feliz, né, de poder reencontrar um pouquinho você, da gente poder conversar e fazer esse bate-papo bem gostoso nessa noite. Bom demais. Eu sei que papo não vai faltar, né, Cris? Não, certeza. Temos muitas coisas, né, para conversar, né, para falar das nossas experiências com o Senhor. É sempre bom, é muito bom falar das experiências com o Senhor. Deus é maravilhoso, né? Nós estamos aqui no Facebook e tem uma mulherada conosco. Então, eu vou dar boa noite para elas. Tem a Silvia Ferreira, Graça e Paz, Silvia, boa noite. Beth, linda, que saudade. Patrícia Cardoso, Dona Sônia, oi, amore, Graça e Paz. E tem algumas outras conectadas que não deram o oizinho aí, eu não sei quem é. Então, Cris, quando nos falamos sobre o Cá Entre Nós, eu fiz o convite, você prontamente aceitou, você é realmente, né, maravilhosa, guerreira, e aqui é um espaço onde nós batemos papo. É um tempo para nós, descontraído, onde nós falamos daquilo que nós gostamos e daquilo que vai edificar outras vidas. E conversar com você é um prazer tão grande, mas eu tenho certeza que vai ser tão enriquecedor, porque tua experiência de vida, tua bagagem, tua vida com o Senhor, é tudo tão rico. Então, vou te explorar essa noite, ok? Eu estou aqui. Como diz, para servir, bater papo e servir.
Maravilha, Cris. Cris, eu sei da sua história, mas a maioria das mulheres que estão com a gente não sabe, né? Então, você, Cris, fonoaudióloga. Sim, sou fonoaudióloga, tenho uma família maravilhosa, né? Sou eu, meu esposo e meus filhos, Matheus e Mariana, né? E Eduardo. Faz 7 anos que eu estou aqui vivendo no Brasil, né? Vivemos 24 anos fora do Brasil, entre Paraguai e Bolívia, e 7 anos aqui, né? Em Bauru. Então, você conheceu o Senhor Jesus aqui no Paraguai ou na Bolívia? Eu conheci na Bolívia, Adri. Eu falo que o Senhor teve que me tirar de perto da minha parentela, me levar até a Bolívia, né? Estivemos lá nesses países por questão de trabalho do meu esposo. E na Bolívia eu conheci o Senhor. Na Bolívia eu tive o prazer, né? A alegria de conhecer o Senhor. Que delícia, então, né? Assim foi. E lá você conheceu ao Senhor numa reunião de célula, numa igreja, num convite? Inicialmente, eu conheci na igreja, né? Na primeira igreja batista da Bolívia. E quando por um convite de uma amiga, né? Logicamente, eu fui muito resistente, né? Para conhecer, para ir visitar a igreja. Mas, glória ao Senhor, tive essa oportunidade, fui. E quando eu conheci o Senhor na Igreja Batista, essa igreja, ela era uma igreja tradicional. E aí, eu peguei a transição da visão celular na Igreja Batista. E aí, eu comecei a congregar na igreja e frequentar reuniões de células. Então, foi dessa forma que eu conheci o Senhor, através das reuniões, né? Fui discipulada, tinha a minha líder maravilhosa, né? Da Bolívia, a Elisa, que me carregou no colo, que me ensinou. E aprendi muito, muito com essa líder. O que eu aprendi do Senhor foi com ela, foi na igreja. E dessa forma foi o meu caminhar com o Senhor, né? Então eu já estou com o Senhor, eu conheci o Senhor já 24 anos atrás, né? Então pude vivenciar assim experiências maravilhosas, pude ver uma mudança assim tremenda na minha vida, na minha casa, na minha família, na vida dos meus filhos, do meu esposo. Então foi assim, vejo que cada dia a gente sempre está aprendendo, né, Dri? Você sabe que a gente não deixa de aprender do Senhor nunca, né? Cada dia o Senhor nos ministra de uma forma. Então, continuo nesse caminhar, continuo aprendendo. E foi dessa forma que eu cheguei aos pés do Senhor, foi na Bolívia. Que delícia! E nós tivemos a oportunidade de estar juntas por um tempo, né? Foi tão maravilhoso. Eu conheci a Mari ou o Matheus primeiro. Agora eu não me lembro se eu conheci a Mari ou o Matheus primeiro, mas eu conheci seus filhos antes de você. E aí a Mari me falou assim, não, eu conheci o Matheus quando a moça de Janira veio aqui em Bauru para fazer um seminário na Rede de Crianças. E nos conhecemos, ele falou, vou apresentar minha irmã para você, amanhã eu trago minha irmã. E aí conheci a Mari, doçura de pessoa, especial demais, os dois, né? Ela falou, você precisa conhecer minha mãe. Foi aí que eu fui lá na casa da sua mãe e nos conhecemos, né? Foi amor à primeira vista, que delícia. Foi tão, porque eu nunca me esqueço, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo, porque eu nunca me esqueço desse primeiro encontro, inclusive eu estava assim, eu não estava nem pronta, eu estava assim, tinha acabado de acordar, não estava nem pronta, estava de roupão, né? E a gente aí se conheceu, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo, realmente. Era íntima, né? E aí começamos o nosso caminhar, né, Dri, juntas, né? Caminhamos aí um bom tempo juntas, né? E foi maravilhoso.
Tempo que me dá muita saudade, né, das nossas reuniões às 6 horas da manhã, né, nas reuniões de célula. As pessoas falavam, não acredito, no sábado, 6 horas da manhã, como, né? Falei, pensa numa delícia, pensa como eu anelava, eu esperava chegar o sábado às 6 horas da manhã para a gente poder estar lá naquele silêncio, né? Orar, conversar com o Senhor, deixar o Espírito Santo se mover nas nossas vidas. Foi um tempo maravilhoso, é um tempo que realmente eu guardo muito no meu coração, né? Que fez muito bem para mim. Roubava, tocava chofar, o negócio era assim, intenso, numa unção extravagante, né? Tempo bom. Eu falo que a gente era muito crente, né? Muito crente. Não tinha tempo, não tinha hora, não tinha tempo, não tinha sono, né, Dri? Às vezes a gente dormia tarde na sexta-feira, mas de manhã, 6 horas, nós estávamos lá, né? E realmente tinha esse tempo aí das 6 às 7, coisa maravilhoso, começar o dia, né, Dri, com o Senhor. Isso não tem preço, né? Tempo muito bom, maravilhoso. Cris, e aí, o que acontece? Dentro da sua história, você guerreira, batalhando pela tua família, pelos teus filhos, quando eu te conheci aquela mulher linda, delicada, meiga, fina, chique, né? E com uma história, assim, sobrenatural, de superação. Quando eu te conheci, você já estava no tratamento, né, do câncer de mama. Exato. Já tinha passado o susto, né, e estava só no tratamento. Então, muita gente nunca teve a oportunidade de conversar com alguém que teve que enfrentar essa doença. Nem alguém que foi próximo de quem teve, né? Muito menos com quem passou por isso na pele. Então, a tua experiência é rica, é valiosa, e eu gostaria que você compartilhasse conosco, né? Você estava na Bolívia, lá na tua vida, conheceu o Senhor Jesus, tinha, né, sua discipuladora, seu apoio lá na célula, os pastores da sua igreja. Sei também que você tinha suas discípulas, porque você é uma mulher frutífera. Amém, Dri. Amada por onde vai. E aí, conta pra gente, como que foi o início disso e o desenrolar, né? Descobrir, como que você descobriu que você estava com câncer? Como foi o início de tudo? Então, o início foi em 2011, né? Como você disse, eu estava na Bolívia, trabalhava dentro da minha profissão, né? E eu estava nessa fase, estava com muito trabalho, muitas atividades, né? Eu estava um pouquinho cansada, um pouquinho com alguns estresses, e eu estava tratando esse cansaço, esse estresse, né? Mas um belo dia, um autoexame, eu verifiquei que tinha um carocinho, né, na minha mama. E até então fui na médica, nós fizemos alguns exames, só que naquela época, 2011, Bolívia na parte da medicina era um pouco precário, né? Então eu fiz a mamografia, porém na época não existia mamografia digital. Então acusou como se fosse um nódulo, mas nós acabamos não dando muita importância, né, a esse nódulo. Aí eu falei, deixa eu passar essa fase que eu tô muito cansada, depois eu vou ver isso com calma. Só que nisso, aí que eu falo que começa o agir do Senhor, né? Isso eu detectei foi em setembro. Em dezembro, eu vim para o Brasil, como de costume, passar as férias, e eu falei, bom, eu vou revisar, vou passar pelo médico. Não passei, voltei para Bolívia. E não dei importância, sabia que tinha, apesar da gente ser área da saúde, né, a gente também às vezes deixa de cuidar da gente, então isso é algo que a gente tem que ter muito cuidado, né, para não deixar, às vezes a gente tem o costume de nos deixar sempre por último, né, e a gente não pode, porque nós temos que estar com saúde fortalecida para que nós possamos também, né, ajudar os outros. E nesse período passaram-se quase 9 meses. Aí eu retornei
para o Brasil, que foi em julho, e meu esposo foi muito usado pelo Senhor, porque ele me falou, olha, amor, você não volte para a Bolívia sem passar pela médica aí, né? Na última semana, eu fiquei um mês, na última semana eu fiz a mamografia, inclusive eles me chamaram para repetir, mas nunca me passou pela minha cabeça que poderia ser alguma coisa grave, né? Aí quando chego, aí vou na médica, procuro a médica, quando ela vê o diagnóstico, ela na hora, ela fala, nossa, isso aqui é câncer maligno. Já falou assim. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, né? E doía, ardia? Qual era a sensação ou nada? Não tinha nada, só tinha um caroço. Era um carocinho muito pequenininho, né? Que isso foi detectado com um autoexame, né? Por isso da importância da gente fazer e não ter medo de fazer o autoexame, né? Isso é muito importante. Aí fiz, detectou, aí eu tive conversando com meu primo também, que é médico, me orientou muito, né? Ele falou, olha, eu quero que você passe com um médico em São Paulo, né? Me indicou para esse médico, passei, fiz alguns outros exames complementares. A princípio ele falou, olha, nós vamos tirar o quadrante da mama, né? E fiz esses preparos todo, afinal fiz outros exames e vimos que eram dois tumores, né? 2 tumores. Aí ele falou, não, vamos ter que tirar a mama toda, fazer uma mastectomia. Até chegar aqui, quando eu recebi o diagnóstico do câncer, nessa época, eu retornei para Bolívia, né? Porque eu falei, olha, eu tenho que levar meus filhos. Eu preciso, inclusive eu falei para o meu marido, o médico queria que eu já ficasse, que eu já operasse. Eu falei, não, eu preciso voltar para minha casa, eu preciso voltar para minha igreja, porque eu jamais poderia entrar num tratamento, numa cirurgia, sem a bênção dos meus pastores, a bênção da minha líder naquele momento, porque eu tinha esse entendimento, né, que é fundamental, né, a gente ter esse apoio dos nossos pastores, porque eles são as autoridades, né, espiritual sobre nossas vidas. Então, eu sempre tive esse reconhecimento. Voltei, conversei com meus pastores, conversei com a minha líder. Foi esse tempo de quando você recebe um diagnóstico, né, principalmente no meu caso, que era um diagnóstico maligno, é um tempo de luto. Por mais que nós temos o Senhor, a gente passa aquele momento, é muita dor, é muita tristeza, porque a gente acha que nunca pode acontecer conosco, né? A gente está acostumado a ver com o outro. Isso é interessante. Parece que o Senhor negligenciou alguma coisa com a gente, né? Exatamente. Uma coisa deu errado ali. E às vezes a gente até escuta das pessoas, né? Alguns murmúrios, será que ela está em pecado para acontecer isso? Mas ela é uma líder, o que será que aconteceu? Né? Então, a gente acaba escutando de tudo, mas o importante é a gente saber quem somos nós, né? Quem que é o nosso Deus, o que Ele é capaz de fazer por nós. Então, nessa fase inicial, eu chorei muito, pensava muito na minha família, nos meus filhos, mas eu tive muita entrega com o Senhor, e à medida que eu fui orando, que eu fui conversando com o Senhor, eu fui sentindo aquela paz. Então eu fui apoiando em cada palavra que o Senhor me ministrava. Aí eu já tinha esse entendimento. Eu sempre gostei muito de escrever. Então é como a própria palavra diz, né? Escreva a visão. Porque a nossa mente é falha. Então eu tinha esse costume. Deus me ministrava uma palavra, eu já escrevia. E sempre orava em cima daquelas promessas que Ele me dava. Então, quando eu comecei, desde o início, o Senhor me dava a palavra de que aquilo não era para a morte, mas sim para glorificar o nome dEle. Então, isso eu tive assim, eu segurei com muita fé, eu acreditava na cada palavra que o Senhor me dava. Eu fui muito ministrada por Isaías, né? Então, todo o tempo o Senhor falava, não tenha medo, eu vou estar com você, né? Você vai passar pela água, você vai passar pelo fogo, mas sou eu que vou estar segurando a sua mão direita. Então, eu acreditava. Então, o diagnóstico, eu falo, aquele luto foi passando.
E eu fui recebendo, eu sabia que eu tinha certeza que Deus ia fazer, que já estava fazendo um milagre na minha vida. Porém, eu tinha um entendimento de que eu teria que passar pelo processo. Por algo, eu tinha que passar por esse processo. Mas eu tinha a total certeza. Nos traz uma maturidade que a gente não imagina, né? Uhum. Porque é igual para você, para você ter a bênção, a gente tem que ter esse entendimento que existe processo. É igual a borboleta. Para ela ficar maravilhosa, ela tem que passar pelo processo para ela ser uma borboleta, né? E eu estava passando por aquilo. Mas isso é importante, a gente saber quem somos nós, e isso é o que eu tinha, esse total convicção, quem era o meu Deus, e que eu acreditava tremendamente em tudo que ele me falava, né? E eu comecei a caminhar, eu falo caminhar sobre as águas nesse período, né? Sempre colocando o meu olhar para o Senhor, não para a circunstância. Tanto que, Dri, eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente tem um diagnóstico, o que acontece? O que as mulheres, ou qualquer pessoa faz? Vai no Google, no Dr. Google, e começa a investigar e ver o que é isso, o que causa, como que é isso. Em nenhum momento, eu entrei no Google. Para você ter uma ideia, eu estava com tanta confiança no Senhor, que quando eu fiz os exames, eu não sabia o nome do meu tumor. Eu não vi o nome, eu não quis ver. Sabe por quê? Porque eu falei, não, se eu for ver o nome, eu vou apoiar na circunstância e nesse diagnóstico. E eu não quero apoiar nesse diagnóstico. Eu não quero saber. Tanto que eu fui saber quando eu terminei o processo da quimioterapia, quando estava tudo bem, aí que eu peguei, abri e vi que era um carcinoma maligno, né? Então, até então, eu não sabia, porque eu não queria saber. Eu sabia que era maligno, mas eu não queria nem saber o nome, né? Para não ter aquela tentação de querer procurar, né? De saber como que era. E olha só, como é a direção do Senhor, do próprio Espírito Santo em você, né? A psicologia diz que tudo aquilo que nós temos nome, nós nos apegamos muito mais do que aquilo que nós não damos nome, nós não nos tornamos familiar daquilo, né? Exatamente. Então você não quis nem saber do nome, era algo que para você não fazia parte aí, né? Do teu dia a dia, da tua intimidade. Eu sabia que eu ia passar pelo processo, tive o apoio, né, como disse, dos meus pastores, da minha líder, das discípulas, né, oramos muito. Tanto que eu lembro que quando eu tive que contar para as discípulas que eu ia ter que me afastar por um tempo, né, que eu ia passar por uma cirurgia, passar pelo tratamento, eu nunca me esqueço que eu dei um estudo que era a fé, o potencial para o milagre. Ai, que lindo! Primeiro dei esse estudo, a fé é o potencial para o milagre. E aí depois eu expliquei por que eu estava dando esse estudo, né? Então foi um tempo assim, difícil, mas foi um tempo assim, inesquecível. Isso eu posso te dizer, porque eu pude ver o poder de Deus sobre a minha vida, a graça, a misericórdia, o amor, a provisão, a cura, né? Então, eu vi assim como Deus me amava através do amor das pessoas, porque Deus colocava, né, as pessoas na minha vida em todos os momentos desse processo, colocaram pessoas boas, né, pessoas que me amaram. Então eu conseguia sentir o amor do Senhor através da vida das pessoas. Tive o diagnóstico, voltei para São Paulo, passei pela cirurgia, né? Depois da cirurgia, fiz a mastectomia total. Aí, no mesmo instante, quando o médico falou, eu tinha na época 42 anos, né? Porque é muito nova, né? Para ter um câncer de mama. Aí, o médico falou, olha, nós vamos retirar tudo, mas nós vamos fazer a reconstrução. Eu estava tão assim, eu queria tanto assim, receber a cura, que eu não estava preocupada em fazer a reconstrução, né, da mama. Aí o médico falou, o cirurgião falou, não, você é nova, você tem que fazer a reconstrução. Então aí fizemos, foram 6 horas de cirurgia, né,
Então, ele no mesmo dia ou depois de um tempo a reconstrução? No mesmo dia. Eu fiz todo o acompanhamento no AC Camargo, em São Paulo, né? Então, lá, por isso que foram 6 horas de cirurgia. O cirurgião, né, o oncologista, ele faz a remoção do tumor e aí entra o plástico para fazer a reconstrução. E quando o plástico, ele me explicou, ele falou, olha, Cristina, eu não sei o que eu vou encontrar. Então, dependendo de como eu vou encontrar, vai ser a minha conduta, né? Eu posso fazer, puxar o músculo dorsal, fazer a mama. Posso colocar o silicone, tem um silicone que vai inflando, né? Para dar o tamanho. Ou o silicone normal que usam na estética. Eu não sei, né? O que eu vou encontrar e na hora que eu vou decidir o que a gente vai colocar, né? Mas a gente viu aí, mais uma vez, o cuidado do Senhor, que ele colocou a silicone normal, né? Então, foi o mais simples, né? Não foi o mais complexo, que seria puxar o músculo dorsal. E dessa forma, foi a cirurgia, eu fiquei em São Paulo, a minha família ficou na Bolívia, meu marido me acompanhou, aí eu passei pelas 6 quimioterapias, né? Em São Paulo. Aí também pude ver assim a misericórdia do Senhor, porque eu ficava em São Paulo uma semana, né, passar um pouquinho mal-estar, aí voltava para Bolívia, continuei o meu trabalho, atendendo os meus pacientes, avisei a família que eu estava nesse processo, e a única coisa que eu deixei de atender criança, né, por questão da força, eu pedi para que eles, por gentileza, caso estivessem resfriado com algum problema de saúde, para que não comparecesse, porque eu estava em tratamento, né? Então, fazendo químio e fez rádio também, não? Não, eu só fiz quimioterapia. E os cabelos? Não chegou a perder? Então, o cabelo é uma questão, né? Eu fiz, porque assim, são 3 químios, são 3, a branca, amarela e a vermelha. A vermelha é mais forte, eu tomei a amarela, né? 6 quimioterapias. O médico falou que meu cabelo ia cair, sim, né? Podia ser que eu não ficasse careca. Agora, o que eu acho assim, que eu vou finalizar isso, mas uma coisa importante, eu passei pelo processo de uma forma sobrenatural, porque eu tinha uma alegria, um gozo inexplicável, que esse gozo só podia vir do Senhor, né? Então, voltando um pouquinho, fui para a cirurgia, eu tinha tanta paz, ainda o pessoal estava ali, meu esposo, eu dei tchau, tchau, daqui a pouco eu estou de volta, né? Assim, numa alegria, numa fé, é inexplicável, é como diz a palavra de Deus, é uma paz que sobrepassa todo e qualquer entendimento, né? Aí, com relação à quimioterapia, a mesma coisa, eu ia com alegria, tinha esse entendimento que o coração alegre é medicina para os ossos. Então, eu tinha que ter esse coração alegre, porque isso era importante para a minha recuperação, né? Para a minha cura completa. Nesses processos de tratamento, eu não passei, não lembro de ter chorado. Eu chorei quando eu recebi o diagnóstico. Passei por esse momento de luta, sim, chorei muito, chorei com meu esposo, chorei com meus filhos, chorei com a minha líder, choramos juntos, né? Juntas, mas após essa paz que o Senhor me colocou, era uma alegria que eu falo, gente, não é possível, é muita alegria, né? Porque eu tinha esse entendimento, o gozo do Senhor é a minha fortaleza, e era mesmo, né? Então eu tinha, assim, eu tava bem, eu tava enfrentando cada processo, mas eu sabia que eu ia chegar no final com um milagre. Então eu passei muito bem esses processos. E o cabelo foi algo bem surpreendente, caía muito meu cabelo, mas era assim, muito. Mas meus filhos falavam, ai mamãe, eu não quero ver a senhora careca, né? Na época eles eram menores, a Mariana tinha 15 anos, né? Inclusive ela fez 15 anos, eu estava em tratamento. Aí eu falava, olha, não tem problema. Cada dia eu vou estar de uma cor. Um dia eu vou estar com loiro, outro dia eu vou estar com cabelo preto, não tem problema, a gente vai pôr as perucas, né? Mas em nenhum momento eu não raspei meu cabelo, eu cortei curtinho, tinha umas falinhas, eu sempre gostei de lenço, aí punha um lencinho, uma faixinha e
continuava a minha vida. Então, eu não fiquei careca. Então, nem todas as químios vai ficar careca, né? Então, isso é muito importante. É o maior medo, acho que da mulher é isso, né? Da gente perder o cabelo, né? E então, no meu caso, eu caía muito, mas eu não cortei, eu não quis raspar, cortei curtinho e dava assim umas disfarçadinhas com umas fitas, uns lenços, né? E foi dessa forma. Mais famosa ainda, né? Ai, Isso aí, se eu só tenho um limão, eu vou fazer uma limonada. Se eu puder, eu faço um mousse de limão. não tem. A gente tem que ser dessa forma, a gente tem que saber encarar, mas isso é muito, eu acho assim, que eu encarei tudo isso dessa forma, porque eu tinha muita fé no Senhor, e eu tinha um entendimento eu tinha muita fé, e eu acreditava em cada palavra que o Senhor me falava, então eu sabia que ele já tinha feito milagre, mas eu tinha que passar pelo processo, então eu tinha esse entendimento, né? Aí fiz as quimioterapia. Nesse período, tanto que eu viajava, né? Eu ficava, era cada 28 dias, eu terminava a quimio, ficava uma semana em São Paulo, voltava para Bolívia. E, Dri, foi algo assim impactante, porque você vê, em nenhum momento, Dri, nesse período, eu não peguei uma infecção, eu não peguei um resfriado. Logicamente, quando dava assim, no começo, eu passava um mal-estar. Quando chegava no 15º dia, eu também tinha um pouco de mal-estar, muita dor no corpo. Mas aí eu sabia que ia passar. Então eu ficava quietinha, nesse período 2 dias, 3 dias eu não trabalhava, ficava em casa, né? E passava, e continuava com a minha rotina. Lógico, com muitos cuidados também, né? Nesse período, como fala, ia para o culto, eu precisava ir, mas eu ter avisado, eu sei que todo mundo queria abraçar, mas eu chegava... Eu avisei os meus pastores, falei, olha, eu vou chegar assim que começar o culto e vou sair antes, né? Para que as pessoas vejam que, infelizmente, eu não vou poder ficar abraçando todo mundo, né? Por questão de contágio mesmo. Mas participava, sim, ia com a máscara, né? E eu precisava, né? Eu precisava me alimentar, eu precisava me fortalecer. Fiz o tratamento, fiz a quimioterapia, 6 quimioterapias, e em seguida eu fiz durante 9 anos a quimio oral, que é o tratamento pelo medicamento, né? Então, terminou a quimio, aí comecei os remédios, as tabletas via oral. Então, para a honra e glória do Senhor, eu terminei em fevereiro, né? O tratamento em fevereiro. Maravilha! Em fevereiro. Logicamente, eu continuo fazendo os acompanhamentos com o médico, né? No início, eu fazia a cada 3 meses, depois cada 6, e agora eu já estou fazendo anual. Inclusive, nessa época, nesse mês, eu já comecei a fazer a minha batelada de exames, né? Para novembro, eu poder passar com o meu médico. Então, glória a Deus, agora eu estou sem nenhum medicamento, né? Fiz o tratamento, tomei 9 anos, além da quimio, foram 9 anos de medicamento. Esses medicamentos, no início me deram algumas reações, sim, mas eu tive um entendimento que eu não podia parar, eu tinha que continuar. Às vezes eu chegava na minha consulta, eu falava para o meu médico, falava, doutor Celso, nossa, eu tô me sentindo assim, assim. Ele falou, Cris, não tem jeito, você vai ter que tomar e eu sei que você vai aguentar e você vai tirar de letra. E era assim, teve dia que eu não conseguia pôr o pé no chão porque me doía. Aí eu falava, não, em nome de Jesus, né? Vou pisar e essa dor vai sumir. E olha, se me perguntar quando que sumiu, também não sei, porque sumiu, né? E continuava as minhas atividades normais. Então foi dessa forma, Dri, que eu fui vencendo, né? O câncer de mama. Agora, algo, Dri, que eu sempre assim, quando eu vejo uma pessoa, até hoje eu me emociono muito, quando eu vejo uma pessoa em tratamento, quando eu vejo na rua uma pessoa com lenço, né? Porque eu vejo assim, é muito difícil, é muito duro. Se você não tiver Jesus, é muito difícil de você aguentar, né? Então, às vezes você vê a pessoa, meu Deus, falei, Senhor, né? O Senhor faz toda a diferença na nossa vida. Então, eu enfrentei o câncer desta forma, com paz. Eu enfrentei, né, vi a minha cura, o milagre, porque eu confiei no Senhor. Eu tenho o Senhor na minha vida.
né? Então, é muito difícil ver uma pessoa que não tem o Senhor e enfrentar que seja qualquer tipo de doença, não somente o câncer de mama, né? Então, a gente tem que saber a quem a gente pedir, a quem a gente orar, né? Porque o Senhor fala, né? Pedir, né? Orar e eu te responderei. Agora, é muito importante a gente conhecer, é o que eu sempre falo, nós temos que conhecer as promessas que o Senhor tem para nós, né? E orar em cima de cada promessa, porque às vezes a gente não pode nem pedir, porque a gente não conhece, né? Então eu lia muito, né? Eu orava muito e escrevia tudo aquilo que o Senhor estava me ministrando e o que o Senhor estava me falando. Logicamente, eu saí desse processo fortalecida, né? Saí mais guerreira, né? Vi também transformação na vida de todos os meus familiares, né? Do meu esposo, dos meus filhos, né? Então foi um processo assim, no início muito dolorido, mas depois pudemos ver, né? Que o Senhor é maravilhoso, né? E que Ele é, como sempre dizemos, Jeová Rafá, é o que cura, né? É o que faz o milagre na nossa vida, né? E que a gente não pode ter, que quando eu tive, inclusive, depois do meu processo, tive algumas pessoas que me procuraram com diagnóstico, né, também de câncer, e é o que eu sempre falo, olha, o processo é difícil, é duro. A coisa que eu te falo, segure na mão de Deus, porque se você não segurar, vai ser muito difícil você vencer, né? Então a gente precisa segurar na mão de Deus, vencer não somente a cura, mas o emocional, né? E o emocional é muito importante. A gente sabe que o emocional ele é fundamental para a cura, né? Porque nós somatizamos muito, né? Então você sabe tem que ter esse que eu, há uns 4 anos atrás, uns 4 ou 5 anos atrás, eu me peguei com nódulos, me sentindo um nódulozinho na minha garganta, e aquilo parecia metade de um grãozinho de arroz, incomodava, não descia, não subia, ficava ali. E aí eu fui procurar médico, né? Fui primeiro no endócrino, fui em vários médicos para poder descobrir o que era aquilo, e não era nada. Só que aquilo, de um meio grão de arroz, passou para o grão inteiro, passou para um grão de feijão, e chegou no tamanho, na sensação de uma pipoca estourada, presa na minha garganta. E eu comecei a procurar aquilo, né? Aí eu fui ver tireoide, fui fazer ultrassom, vários tipos de avaliações, e nada dava. E eu comecei a procurar no Google. Quando você falou que você não foi no Google, né? Eu comecei a procurar no Google o que podia ser aquilo, aquela sensação que poderia ser. Que coisa mais horrorosa. Horrorosa. O Dr. Google, ele é amedrontador, é aterrorizante, né? E eu não dividia com a família. Olha, eu tô com essa sensação e eu tô achando que eu ficava somando comigo, principalmente nas madrugadas, eu ia querer saber o que era aquilo. E quando eu ia para o Senhor, eu ia assim como que me despedindo, sabe? Foi assim, um período muito curto. Parece que uma dormência espiritual. E aquilo estava tomando conta de mim. Eu não tinha nome, eu não tinha um diagnóstico, eu não tinha certeza de nada, mas aquilo que eu estava alimentando na minha mente era aquilo que o meu organismo estava absorvendo. Eu fui tendo dores no corpo, fui tendo dores no peito, subia dores que irradiavam assim pelos ouvidos. Então eu falei, é câncer, certeza. Até que eu marquei uma consulta com um oncologista, o doutor Alexandre. E aí ele falou assim, tá, por que você está aqui? Levei todos os exames, contei toda a história e tal. Ele falou, tá. E deu uma risada largada na minha cara. Falou assim, você está achando que você está com câncer? Eu falei, tô.
Ai, mas ele riu tanto, largada, minha cara, e não falava nada. E eu fiquei 2 horas e meia na sala de espera, vendo pessoas sem cabelo, vendo pessoas magrinhas, cor e osso, umas moças novas de andador, porque já não conseguia andar sozinha. E eu fui tomando aquilo para mim, Eu entrei na sala dele acabada, quase chorando. A hora que ele deu risada, eu não sabia se ele estava acostumado com esse tipo de diagnóstico, de situação, e para ele era o jeito dele se expressar era rindo, ou se ele estava rindo da minha cara mesmo, né? Até ele falou, eu conheci seu marido, fica tranquila. Eu falei, e daí, né? Você que vai contar para ele, eu que vou contar, como é que fica a situação. E aí ele falou assim, pelo amor de Deus, isso não é nada, isso pode ser emocional, isso pode ser tireoide que ainda não conseguiu detectar, mas câncer não é. Aí fez um exame específico lá e realmente não deu nada. Ele falou assim, por favor, vai embora para tua casa e deita e dorme, porque não é nada. E isso daí, Cris, deve ter durado uns 4 meses, essa situação toda, sabe? Porque eu não ficava sossegada, eu queria saber, eu não queria mascarar o assunto, mas eu já estava me despedindo da vida. Foi uma fase difícil, sabe? E aí eu vim me retratar com o Senhor. Falei, Senhor, como eu pude agir dessa maneira? Achar que o Senhor estava cego para a minha situação, estava cego para os planos que o Senhor já disse que tinha para a minha vida. E aí o Senhor começou a me mostrar, sabe, tudo aquilo que eu já tinha vivido após, né, tê-lo conhecido, tudo aquilo que nós projetamos juntos, e ele falou, né, nitidamente, ele falou na palavra comigo, ele falou em sonho, ele falou através dos pastores, eu tenho planos para a tua vida, e você vai continuar aí até que todos se cumpram. Né? E a alegria do Senhor é a tua força, e é justamente você está falando. E era justamente o contrário que eu estava fazendo. Eu levantava triste, eu levantava com o semblante caído, eu levantava me despedindo da vida. Mas por que tudo isso? Como assim? É falta de fé? Não era falta de fé. Eu estava vivendo uma situação difícil, né? Dentro de casa, dentro da família, no convívio familiar, com o meu filho Lipe, com o relacionamento com o Luiz, com o meu trabalho. Então foi uma soma. E aí depois que passou, eu identifiquei que eu joguei no meu emocional tudo junto, e quando houve a possibilidade de manifestar um físico, eu coloquei a carga tudo naquilo ali, e era o ponto, né, da despedida da vida, né? Eu vou sair de cena. Embora eu tivesse chocada que eu ia sair de cena, mas era um ponto de fuga. Então a gente vai vendo que tem muitas pessoas que acreditam, né, que a vida vai assim, sair para o vão dos dedos, às vezes descobre uma enfermidade, às vezes não supera um bom relacionamento com o filho, com o marido, e da família, ou no trabalho, e joga aquilo no físico. E realmente, se naquilo que nós acreditamos, é aquilo que vai acontecer, né? Porque é como a própria palavra diz, né, Dri? Você é aquilo que você imagina, né? Isso a palavra nos ensina, né? Então, se a gente fica imaginando certas coisas, acaba mesmo somatizando. Agora, é o que eu sempre peço para o Senhor, né? Eu sei, em todo momento, falar, Senhor, cubra as minhas emoções, consagro as minhas emoções, porque a emoção, ela tem que ser controlada, realmente, né? Ela não pode nos controlar, nós temos que controlar, né? Porque senão acontece isso. Agora, vamos dizer assim, você vai falar, mas nunca você tá sempre... Não, lógico que a gente tem momentos, como eu falei, de dor, de tristeza, de luto, de choro, mas aí a gente tem que saber, Dri, uma coisa que eu sempre... a gente tem que saber a quem a gente procurar,
né? Isso é muito importante, porque assim, veio o problema, também não espera a coisa ficar muito grande, né? Vai conversar com seu líder, vai conversar com seus pastores, né? Pede a oração, porque quando eu recebi esse diagnóstico, um familiar falou para mim assim, olha, fica quietinha, não precisa falar para ninguém que você tá com câncer, né? Eu falei, tá muito enganado. Eu vou pedir, eu preciso, imagina que eu não vou falar, eu preciso do apoio dos meus pastores, eu preciso do apoio da minha igreja, eu preciso que eles orem por mim, eu preciso que eles intercedam, né, com os meus líderes, as minhas irmãs, né, das nossas reuniões. Então, pelo contrário, todo mundo sabia que eu estava, né? Então eu vejo assim que pessoas, meus filhos que tinham contato com os pastores de fora, falarem, e havia muita gente orando. Agora, logicamente, nesse processo, a gente sempre encontra com aquelas pessoas, eu encontrei com várias pessoas que chegaram para mim e falaram, talvez não por maldade, mas é pela forma de falar, olha, nossa, você está com câncer de mama, você sabe que eu tive uma amiga que morreu de câncer de mama? Né? Sempre tem, abençoadas pessoas. Mas por isso que você tem que saber quem é você, quem é aquele que está com você, quem é aquele que está lutando por você, né? Então, eu sempre falava assim, tá amarrado e repreendido em nome de Jesus, a minha vitória já foi estabelecida, em nome de Jesus. Então, isso é muito importante também, o que a gente declara, né, Dri? A nossa boca, a gente sabe que a boca tem poder, né? Então, com a boca, eu posso trazer bênçãos para mim, como também posso trazer maldição. Então, o que eu vou declarar, isso é fundamental também para a minha cura. Então, e agradecer ao Senhor, né? Então, é um tempo desse processo, eu vejo, é tempo de oração, é tempo de às vezes, quando a gente pode fazer o jejum nesse período, é tempo de ler a palavra, é tempo de clamar, é tempo de agradecer, de glorificar, de louvar o nome do Senhor. Né? Porque é fácil a gente levantar louvor para o Senhor quando está tudo bem, mas na hora que vem as situações difíceis, esse louvor, eu vejo, faz toda a diferença para o Senhor, né? Então, esse processo é muito importante. Eu vejo assim que são estratégias de vitória. Sim, é oração, é jejuar, ouvir a palavra, é como diz Josué, meditar dia e noite na palavra de Deus, para a gente se fortalecer, porque é dessa forma que a gente vai se fortalecer, né? E não olhar as circunstâncias. Eu sempre colocava, né? Olha, é igual Pedro, Jesus chamou, vem, caminha sobre as águas. Mas se você parar e olhar na circunstância, você vai afundar, né? Então, a gente, nesse período, é muito importante seguir. Tem médico, temos que seguir sim, fazer o tratamento, começar antes, sempre lembrar nós como mulheres, fazer o autoexame, fazer os exames, né, que a gente tem que fazer, da mama, Papa Nicolau, a gente tem que se cuidar, porque os médicos estão aí, os exames também estão aí, né, mas em caso aconteça uma situação inesperada, a gente sabe que nós temos o médico dos médicos, que é o Senhor Jesus, né? Então é a Ele que nós temos que correr. E eu sempre falo, fixar o nosso olhar para Ele, né? E não olhar na circunstância, não ficar no Dr. Google, porque nós temos o médico dos médicos, não precisamos do Dr. Google. Porque se a gente começar a ver o Dr. Google, a gente vai pirar, né? A gente vai, né? Então é bem por aí mesmo. E às vezes pode continuar. Um tempo que eu falo de muito aprendizado, né? Aprendi muito nesse período, Deus falou muito, Deus ministrou muito, anotei o que o Senhor foi falando em caderno, e vi que depois de um tempo, eu tenho esse costume mesmo de escrever, aí nesse período eu lembro que depois fui revisar tudo que Deus tinha me ministrado, e eu vi as promessas sendo cumpridas até hoje. Até hoje. Coisa linda, né? É muito lindo. Eu amo eu amo, às vezes as pessoas, falar, não tem problema. Eu falo que tive o câncer, fiz a mastectomia, mas para a glória e honra do Senhor, fui curada, né? Então, isso não tem preço, né? É tremendo, né? A gente poder testemunhar uma cura
mas testemunhar uma cura através da nossa fé, né? Através do caminhar com o Senhor, porque você poderia ter vencido o câncer, como muita gente já venceu, mas ter essas marcas de guerra, né? Ter o semblante caído, o pesar, né? Ali, olha, eu enfrentei isso, olha a minha vida, que dura a minha vida, mas com o Senhor é completamente diferente, né? É diferente. O Senhor é maravilhoso. Eu vejo que Ele alcança muitas pessoas, né? Deus tem propósito para a vida de todos. A salvação é para todos. Então, o Senhor tem propósito na salvação de cada vida aqui na Terra. Porém, algumas pessoas resistem ao Senhor e não querem ir por amor, né? Talvez num processo aí de enfermidade, no nível que você passou, descobre o Senhor, né? Exato. E aí é a solução para a vida toda, é um grande testemunho. E por outro lado, eu vejo, conforme eu compartilhei com você, né, com todas aqui, eu tive um vacilo de fé. Eu não era imatura, eu não era jovem na fé, eu não estava desviando, eu não estava em pecado, mas eu tive um vacilo por talvez um acúmulo emocional que eu não levei na cruz, porque a gente deve ir para a cruz diariamente, né? Diariamente, levar os nossos fardos para a cruz, para poder ficar, desfrutar daquilo que o Senhor nos promete, né? Para trocarmos o nosso fardo com o dele, para a gente aguentar o tranco dessa vida, né? Então, num vacilo emocional, eu não fui para a cruz diariamente. E eu me sobrecarreguei. E aquilo que nem existia, graças a Deus, eram só emoções tóxicas, né? Que eu estava deixando que se manifestasse de alguma forma no meu organismo. Quando eu tomei um choque, né? O Senhor falou, ei, agora não, agora para, agora centra, volta comigo e vamos continuar essa caminhada. Então, Deus é tão maravilhoso que através, né, do Espírito Santo, através de pessoas que Ele coloca na nossa vida, Ele traz esse despertar tão importante, né? Para a gente continuar com uma vida espiritual saudável, né? Não só a física, mas a espiritual também. E vejo assim, Dri, o que você falou, isso é muito importante, né? A gente diariamente levar, né, os nossos problemas, as nossas lutas à cruz, né? Para não chegar numa exaustão, né? Porque quando a gente chega na exaustão é onde a gente acaba somatizando, eu penso, acaba somatizando tudo, né? E é muito interessante mesmo, né? Como a gente precisa todos os dias mesmo entregar os nossos problemas, as nossas dúvidas, os nossos medos, né? Colocar na cruz para não chegar nessa, não deixar o nosso emocional tomar conta, né? Porque quando a gente acaba não fazendo, a gente deixa mesmo, o emocional vem com tudo, né? Porque o emocional é alma, né? E a alma gosta do lixo, né? Nossa, a alma não quer saber de se sujeitar, não, né? Ela quer nos controlar, né? Então, isso é algo muito importante, né? A gente ter esse controle mesmo, aprender, né? Porque a gente não tem, a gente vai aprendendo com o Senhor, né? Não é que a gente, tem, é que o Senhor vai nos ensinando, né? E uma coisa que eu falo, né? Eu sempre falo, olha, gente, quando Deus ressuscita, quando Deus nos ressuscita, é para algo muito grande, né? Então, por exemplo, eu falo, o Senhor me ressuscitou, né? Então, eu tenho que sair diferente. Alguma coisa tem que ter mudado na minha vida, né? Então, e às vezes o Senhor, Ele permite a gente dar uma parada para Ele poder também falar com a gente, né? Porque às vezes a gente está em tanta coisa, com tanta atividade, que às vezes a gente não tem tempo para escutar o que o Senhor quer nos falar, né? Então, é importante, sim, a gente ter o nosso tempo com Deus, né? Tá sensível para escutar
a voz dele. Esse selar que eu falo é fundamental para tudo. Eu falo assim, que aqui eu tenho um costume que é até interessante. Quando eu tô nessa minha fase, que eu tô meio exausta, eu falo, hoje é meu selar, para tudo. Não faço nada, né? Não vou aqui, não vou ali, paro. E agora eu preciso escutar o que o Senhor quer falar comigo. Né? Então, vamos dar uma parada, porque alguma coisa ele quer falar, né? Então, acho que é sabedoria, maturidade, né, Cris? A gente tem que ter essa sensibilidade, né, de ter esse tempo com Deus mesmo, né? A gente vai precisar esse tempo que nós temos que ter nós com Ele, ter o nosso lugarzinho de oração. Temos que também ter o tempo de congregar, de estar com os nossos pastores, de estar com os nossos irmãos, né? Então, tudo isso é fundamental. É isso que vai eu falo que vai nos sustentar, né? Nessa vida com tantas coisas, né? Porque o Senhor mesmo falou que nós iríamos ter, né, aflições, mas Ele estaria conosco, né? Ele vai estar conosco. Agora, nós queremos estar com Ele? Essa é a diferença, né? A gente tem que estar disposto, né? Muitas vezes, na correria do dia a dia, as redes sociais e agora mais o isolamento social, né, a pandemia, promoveu muito mais o virtual na nossa vida. Né? As pessoas já recorriam para o virtual ou como lazer, descontração ou ferramenta de trabalho. Depois, né, da entrada na quarentena, virou meio de vida. Então, eu vejo que, assim, se nós não tomarmos conta, a gente acorda, em primeiro lugar, pega o celular e já vai olhar. Tem recado, não tem recado, o quê, né? Enquanto que o saudável não é nos enchermos com as coisas que nos cercam. O saudável é acordei, eu vou direto falar com o papai, né? Eu vou direto para a sala do trono, eu vou direto para o quarto secreto, como diz lá Mateus 6,6, né? Entra no teu quarto, no secreto com o Pai. Então, nós temos trabalhado muito na igreja a disciplina do lugar secreto, a disciplina de estar com o Senhor, né? De orar, de falar, de conversar, de ler um trechinho da palavra, e meditar sobre aquilo que o Senhor quer falar, porque são estratégias poderosas para se ter vida abundante. Exatamente. E na correria do dia a dia, muitas vezes as pessoas acabam deixando isso para trás, se contamina, se distrai, às vezes vai até orar, acabou de ler uma mensagem não agradável, aquela oração já vai contaminada, né? Exatamente. A falar já entra distorcido no coração. Então, realmente, a gente tem que levar a nossa vida espiritual muito a sério, porque o inimigo está à nossa ronda e ele quer nos tragar de alguma forma. E tudo que por isso que é a porta de entrada, né? Essa é muito importante. Às vezes eu escuto as pessoas, mas eu oro, eu estou dirigindo, eu oro, Não é, você tem que ter o seu... Pode orar dirigindo, mas você tem que ter o seu tempo, você e o Senhor, né? Então, quer dizer, você tem que desconectar de tudo, né? O seu espírito em verdade, né? Em espírito e em verdade. Você tem que estar nessa ligação com o Senhor, né? Então, isso é fundamental, nos alimentarmos, né? Como você falou, e é algo que a gente também tem que, nós também nos disciplinamos, né? Porque se deixar, você acorda, você vai ver a mensagem no celular, né? Então, eu vejo que aqui eu falo assim, põe horário, né? Põe horário para poder ver as mensagens, e porque senão você acaba colocando toda essa parte de informática, toda essa eu falo que é tudo isso da nova geração, né, de tecnologia, você acaba colocando no lugar do Senhor, né? Então, é bom até porque, às vezes, é interessante, às vezes você está orando, Deus te dá uma palavra para uma pessoa. Muitas vezes, o que a gente vai? Pega o celular e vai mandar passar a mensagem. Não podemos fazer isso. Depois manda, né? Senão a gente corta, é bem interessante, senão a gente acaba cortando, né, a nossa relação, né, com o Senhor.
Então, é isso que nos fortalece, né? É isso que vai nos fortalecer. Não só, eu falo, não é só em função, né, a essa situação de doença, mas em todas as áreas, né, da nossa vida, né? Assim é nas dificuldades, o que for, qual seja essa dificuldade financeira, né, a saúde também, mas temos que ter aí o Senhor que tem que estar realmente nos direcionando, nos dando suporte, né? Para que a gente aguente, principalmente no momento que nós estamos vivendo, né? A gente vê tantas notícias, né? Difíceis, mas é o Senhor que não podemos tirar, né, os nossos olhos e a nossa confiança em Deus. Né? Amém. Isso aí. É maravilhoso. Né? Essa foi muito bom, né, Cris? Bom demais. Daquilo que a gente passa com o Senhor, por mais duro que seja, a gente tira proveito de tudo, né, de uma forma tão grandiosa. E ainda serve para poder edificar muitas outras vidas, assim como hoje o seu testemunho está edificando muitas vidas, né? Aquelas que estão conectadas conosco e outras que vão ver, né, que vai ficar gravado. Eu tenho aqui, ó, a Camila está dizendo que está com muita saudade de você. A Camila Nunes. Linda, tá dizendo assim, ó, Cris, linda, quanta saudade de você, que alegria poder te ouvir, mulher sábia, admirável, amo você. A Maria Elvira, ela disse, glória a Deus, também estou sendo muito feliz no meu tratamento. Eu imagino que ela esteja passando, né, pelo tratamento de câncer de mama. Eu não sei se é exatamente de mama aqui, mas, Maria Elvira, com certeza o Senhor vai te dar a vitória também, em nome do Senhor Jesus. A Fran, a pastora Fran, né, manda beijo, te ama muito, aprende muito com você sempre, é bom demais, né? Cris, olha, foi muita honra poder compartilhar nesse momento com você, muito obrigada pelas tuas palavras, pelo seu testemunho de vida, por abrir a tua história, né, para todas. Obrigada de coração, que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça mais e mais, porque você é uma referência, você é um modelo aprovado para todos que te conhecem. Eu gostaria, nesse momento, de nós nos juntarmos em oração, para poder orar junto com as mulheres, né? Muitas, graças a Deus, não enfrentam esse problema que você enfrentou e que nunca venham a enfrentar em nome de Jesus. Amém. Mas todas enfrentam problemas do dia a dia, enfermidades emocionais ou físicas, né? Então, que venham a vencer da mesma forma que você venceu, se fortalecendo no Senhor, fazendo, né, da alegria do Senhor tua força. Amém. 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 Então, vamos orar, mulheres. Una a tua fé, a nossa fé. Se coloque diante do Senhor. Feche seus olhos se você puder. Coloque as mãos sobre o teu coração. Eu quero acreditar que você não enfrenta nenhuma enfermidade hoje física e que também você não enfrenta nenhuma enfermidade emocional ao ponto de somar no teu organismo. Mas que o Senhor possa realmente te fortalecer para que você sempre possa ir para a cruz e sempre se manter saudável. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós aqui, Senhor, nesse bate-papo, a Cris, Senhor, tão amorosamente, tão gentilmente compartilhando da sua história, de tudo aquilo que ela viveu, que nós imaginamos, Senhor, que não foi fácil, não foi fácil. O choro durou pouco tempo, Senhor, ela passou pelo luto, porque ela estava com o Senhor, e depois, Senhor, a tua alegria, a paz que o Senhor dá, a motivação que o Senhor deposita sobre as nossas vidas, quando nós nos apropriamos de tudo isso, isso vem para nos revigorar. Assim a Cris pôde provar do Senhor, Pai, todos os dias, se mantendo alegre, se mantendo
formosa, para que todo o seu organismo reagisse bem e superasse, Pai, a enfermidade e vencesse, Pai, todo o mal e vencesse toda célula maligna, deformada, Pai. O Senhor deu a vitória à tua filha, nós agora nos alegramos, nós festejamos junto com a Cris por isso, Deus. Muito obrigada, Pai querido. Senhor, e cada uma que ouve, Deus, Papaizinho querido, cada uma que nos ouve agora, que está unida a nós nesta oração, que o Senhor as visite com essa força, com essa graça, com essa paz, com essa alegria que vem e realmente nos invade, fazendo com que os nossos problemas sejam pequenos diante da tua grandeza. Pai, vem, ó Deus querido, visitar a cada uma, ao ponto, Pai, de nos sentirmos acolhidas nos teus braços, no teu colo, Deus, na certeza de que nada e nem ninguém vai poder nos vencer, porque o Senhor nos formou para sermos muito mais do que vencedoras. E agora declaramos que toda enfermidade física caia por terra em nome do Senhor Jesus. Toda enfermidade emocional agora seja vencida em o nome do Senhor Jesus. Todo casamento conturbado, todo relacionamento tóxico que vem agora a tomar um novo rumo, a se reorganizar, a ser sarado em o nome do Senhor Jesus. Que todos possam, Senhor, aprender o caminho da cruz diário para que não carreguem fardos desnecessários, Pai. E que possamos todas nós ter um testemunho aprovado das tuas maravilhas, dos teus feitos, Deus. Que todas possamos testemunhar quão grande, quão bom é o Senhor, Pai. Todas possamos testemunhar em teu favor, engrandecendo o teu nome e o teu reino, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória. Linda, Cris, obrigada. Deus te abençoe. Amém, Dri. Beijo. Manda beijo para a mulherada, que elas estão todas esperando aí seu beijo. Ai, lindas, um beijo. Deus abençoe vocês. Estou com muitas saudades, né? E que somos mais que vencedoras em Cristo Jesus. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Amém? Beijo. Beijo, beijo, querida. Fica com Deus. Bom demais estar aqui com você nesse bate-papo. Bom, passou rápido, né? Beijo, mulheres. Deus abençoe a todas. Graça Amém. E paz. Graça e paz. Tchau. Tchau. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me pediu.